Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos, e uma grande multidão. Estava sentado à beira do caminho o cego Bartimeu. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu faça? Que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. A liturgia da palavra deste domingo nos exorta uma experiência de fé com a pessoa viva de Jesus ressuscitado. A primeira leitura do livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, de 7 a 9, Jeremias anuncia uma boa notícia. E ele diz: exultai de alegria, Jacó, aclamai a primeira das nações, cantai, tocai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. É a promessa de Deus para o seu povo, para o resto que estava disperso. Eis que o Pai enviará o Messias, o Emanuel, Deus conosco, para salvar o seu povo. E esse Cristo será o sinal da libertação de Israel. Os cegos e aleijados suplicando-lhes: eu os receberei. É o Messias que acolhe aquele que é mais pobre, mais simples, que são os excluídos da sociedade. Jesus os acolhe, segundo a profecia de Jeremias, e realiza o milagre. Esse milagre é feito por Cristo sacerdote. Segundo a leitura da carta aos Hebreus, fala que Cristo nunca atribuiu a si o título de sacerdote, porque Jesus não queria ser como os sacerdotes levitas, os antigos. Mas Jesus inaugurou um novo sacerdócio. O novo sacerdócio, onde ele é o altar, o ofertante e o cordeiro, o próprio Cristo. E nós também temos essa graça, através do batismo, de sermos sacerdotes, profetas e reis. Cristo nos faz sacerdote, a gente oferece a si mesmo na missa, na Eucaristia. Ofertamos a nossa vida, o que temos de mais essencial a Deus, a nossa própria vida. Depois nós participamos da oferta, do sacrifício
atualizado no mistério da Páscoa. Depois nós colocamos tudo sobre o altar do Senhor e nos colocamos em suas mãos. O Evangelho, capítulo 10 de Marcos, bonita pedagogia de Jesus. Jesus sai de Jericó, a cidadezinha pequena, junto com uma grande multidão e os discípulos. A multidão simboliza aqueles que estão seguindo Jesus sem ter uma motivação específica. Muitas vezes a multidão caminha como uma boiada, sem saber o que quer. Nós precisamos seguir a Cristo, mas sabendo o que queremos, para onde iremos, o que faremos. O nosso lugar é o céu. Um cego, Bartimeu, filho de Timeu, era cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho, ouviu falar de Jesus que estava passando. Quando ele ouviu, ele sentiu no coração dele que era o momento de ir até Jesus, mas como? Atraindo Jesus para ele. Por isso Marcos diz que ele começou a gritar. O grito do cego é uma oração. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Vamos dizer todos juntos: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Essa foi uma oração objetiva, direta. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os discípulos e a multidão se incomodaram, porque achavam que o cego mendigo, além de cego mendigo, estava incomodando. Mas Jesus disse: Marcos parou. Por que Jesus parou? Quando Jesus para, é porque algo saiu dele, como aquele evangelho da mulher hemorroísa, tocou em Jesus, saiu uma força, uma energia, uma fé. Ele parou e mandou que trouxesse o cego e mendigo até ele. Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus queria que ele movimentasse a sua fé nele. E Jesus olhou para ele e perguntou: o que queres que eu faça por ti? Essa é a pergunta que Jesus também faz para você hoje. O que queres que eu faça por ti? Jesus quer saber se a pessoa acredita nele ou não, se a pessoa crê que ele tem poder ou não para curar. Claro que o cego queria ver Jesus. Ele disse: Senhor, que eu veja, mestre, que eu veja. Ver a salvação, acolher a salvação. E Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Muitas vezes a gente acha que é Jesus que vai curar milagrosamente, e a gente fica só: Jesus me cure. E esquece de dizer: eu creio que Jesus pode me curar. O cego disse: mestre, que eu veja. Uma oração objetiva: eu quero ver, eu quero experimentar o teu amor, a tua graça, o teu poder. E Jesus diz: seja feita conforme a tua fé. Não é a fé de Jesus que vai curar, é a fé do aleijado. Depende da fé nossa, não depende de Deus curar ninguém. Às vezes a gente diz: se Deus quiser, claro que Deus quer. Deus sempre quer a vida. Então a gente tem que pedir, quando nós vamos rezar por alguém, perguntamos: onde quer que eu reze? Onde é o problema da sua vida? Às vezes a pessoa não sabe. Diz: quero que Jesus cure tudo. Mas calma aí, tem que ser progressivamente. A conversão acontece em um crescimento espiritual. Nós crescemos na graça de Deus.
O cego disse: Mestre, o que eu vejo? Coloque agora a mão nos seus olhos e diga: Mestre, o que eu vejo? O que você quer ver hoje? Hein? O que é que você quer ver hoje? Pergunte para a pessoa do lado: o que é que você quer ver hoje? E às vezes a gente não sabe o que quer. O que é que eu quero hoje? Quero saúde, quero paz, quero sabedoria, quero a alegria de estar em Deus, de pertencer a Deus, não a alegria que o mundo dá, mas a alegria que vem do alto, que vem do Espírito Santo, a força e a graça que vem de Deus para a minha vida. Peçamos, irmãos e irmãs, a Jesus que nos dê essa graça de não parar na multidão, que a multidão que não queria que o cego fosse até Jesus. Esses cegos somos nós, mas nós precisamos vencer os obstáculos para chegar até Jesus. Às vezes a preguiça, o comodismo, e nós precisamos dar passos. O cego pulou de alegria e de fé, crendo que Jesus tinha poder de curá-lo. Que nosso Senhor nos faça vivenciar esse Evangelho hoje e crescer na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado